Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tá começando aqui mais um vídeo. E gente, eu queria pedir a vocês que assistissem até o final. Ignora essa cadeira, tá? É porque o ventilador tá nela. E Henrique tá dormindo. E esse vídeo tá sendo gravado de noite, né? Porque é um vídeo que eu tenho que gravar ele com paciência para poder explicar às pessoas e para as pessoas poderem me entender. Vou contar um pouco aqui do que aconteceu comigo, tá certo? Eu espero que vocês me entendam. E principalmente, com certeza tem gente passando pelo que eu passei, que tá querendo sair, não tá conseguindo, né? E eu vou falar pra vocês como eu consegui sair, graças a Deus, Jesus que me tirou, porque se fosse eu sozinha eu não teria conseguido. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que hoje não era pra mim estar aqui. E para vocês entenderem, eu vou falar. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci uma pessoa. Conheci assim, né, gente? Porque se eu tivesse conhecido de verdade, eu não teria passado pelo que eu passei. Mas por conta da minha desobediência, né? Enfim, vou contar do começo. Eu conheci essa pessoa e depois de 6 meses, a gente resolveu ir morar junto, né? E durante esses 6 meses a gente ficava conversando só pelo telefone, porque a gente morava em cidade diferente. Ele morava em uma cidade e eu em outra cidade. E a gente se encontrou em uma festa e eu tive que voltar para minha cidade e ele ficou na dele, né? E depois de 6 meses a gente resolveu ir morar junto. Até aí tudo bem. Depois de um tempo eu comecei a conhecer ele de verdade. Ele me passou a mostrar quem ele era. Tipo, eu vi que ele não tratava a mãe dele, né, com respeito. Isso aí eu já fiquei, tipo, pensativa, né? Eu digo, essa pessoa não vai me respeitar, né? Porque uma pessoa que maltrata a própria mãe, que bate na própria mãe, creio eu que esse ser humano aí não tem amor por mais ninguém. E, enfim, fui morar com ele. Aí passou um ano, quando já ia completar 2 anos, aconteceu a primeira agressão física e verbal, né? Porque palavras também machucam. E como eu era muito nova, praticamente adolescente, né? 14, 15 anos ainda é adolescente, eu não tinha mente meia fraca, eu tinha mente fraca. E eu ficava achando que ele ia mudar. Ele dizia, eu vou mudar, me perdoa, foi na hora da raiva. E, gente, ele tinha raiva assim do nada. Era um tipo de pessoa que queria tudo certinho e se eu não fizesse do jeito que ele queria, isso já era motivo para ele me bater. E eu ficava naquela, né? Não tinha mais coragem de voltar para casa dos meus pais porque, gente, minha família não foi muito estruturada, tá certo? Eu vi meu pai bater na minha mãe desde pequena, muito pequena. Eu via isso, cresci com isso. Até hoje eu sofro com isso porque eu fico pensando. E eu engravidei. Engravidei da minha primeira filha, né? E aí, gente, na gravidez foi outro processo, né? Porque ele também era muito agressivo. Chegou a me bater várias vezes, eu grávida. Mas eu não falava pra ninguém porque eu tinha medo. A irmã dele notava isso. E às vezes ela pedia, né? Pra ele não fazer isso. Mas ele não tava nem aí. Ele era muito ignorante, bruto. Achava que tava certo, né? E aí, gente, eu tive, né, a minha primeira filha. Foi aí que veio a primeira traição. Eu ainda estava de resguardo da minha filha e ele me traiu com uma pessoa que anteriormente ele queria viver com ela e ela não quis, mas resolveram me trair, né? E eu lembro que eu cheguei até pegar uma. Eu vou deixar aí pra vocês verem, né? Porque eu não sei se pode falar aqui por causa
do YouTube, né? Pode cortar o vídeo. Peguei um negócio que corta e fui atrás dele, de resguardo. Deixei a minha filha em casa dormindo e saí pra ir atrás dele, na casa dela. E quando eu cheguei lá, ele não tava. Já tava em casa, tinha passado por outra rua e tinha vindo pra casa. Até aí tudo bem, mais ou menos, né? Aí fui falar com ele, perguntei por que ele tava fazendo aquilo comigo, porque ele tinha feito aquilo comigo, se eu merecia aquilo. E simplesmente ele virou pra mim e disse que se eu quisesse viver com ele, teria que aceitar o que ele quisesse fazer. E mais uma vez eu fiquei, né? E aí se passou-se mais um tempo, eu engravidei do meu filho, engravidei de novo. E tudo do mesmo jeito, gente. Só tipo, aumentando, né? As agressões, as traições. Ele me batia, eu não podia bater nele porque ele era forte, ele era bem alto e forte. Não era gordo, ele era forte. E eu não podia, se eu fosse bater nele, ele ia dar um murro em mim que eu ia me desmanchar ali em papel. Eu dei uma paradinha aqui, gente, porque Henrique queria acordar. Então, voltando aqui pro assunto. Aí, né, durante esse tempo que o meu filho nasceu, a gente passou um tempo bem. E depois ele voltou a fazer tudo de novo. Aí foi quando eu resolvi ir embora, né? Falei com a minha irmã pra ir pra casa dela, porque meus pais já estavam separados e ela deixou. Aí eu fui pra casa dela. Com o tempo, uma semana ou 2 semanas, eu voltei pra ele de novo. Porque, gente, assim, querendo ou não, casa dos outros não é bom. Principalmente quando a gente casa, que tem filho e volta. Não presta, né? Digamos assim, não que não preste, né? Vocês me entendem. E aí eu voltei pra ele. E quando a gente volta, eu creio que quem já separou e já voltou sabe, né? Que quando volta é aquela coisa, é um amor, é tudo, né? Mas sendo que é tudo fachada. E depois do tempo ele começou a voltar ao que era de novo. Com a ignorância, me batia, me tratava com ignorância na frente da família dele. Já chegou até me bater na frente da irmã dele, né? E eu fiquei muito perturbada com isso. Eu ficava tipo, separava e voltava, separava e voltava, separava e voltava nisso tudo. A minha família já ficou assim, sem botar fé, né, em mim, que eu ia separar e não queria mais, e que eu não ia voltar mais, mas eu sempre acabava voltando, porque eu achava que ele ia mudar, né? Eu sentia falta da minha casa, querendo ou não, sentia falta das minhas coisas. E aí Vitória, que é a mais velha, começou a ter crise, né? Ela ficava com febre, e as pessoas diziam que era sentir a falta do pai dela, e eu botava aquilo na cabeça e acabava voltando. E aí a gente separou outra vez, a gente se separou e ele foi embora pro Rio de Janeiro, levou Vitória e Abraão com ele, porque eu pretendia trabalhar. Como eu ia voltar para casa da minha mãe, eu tinha que trabalhar, né? E eu com 2 crianças não ia poder. E aí ele levou. E quando foi com o tempo, acho que uns 6 meses por aí, a gente voltou a se falar de novo. Porque eu comecei. A minha mãe ficou falando que ele ia colocar as crianças contra mim, ia dizer que eu tinha abandonado eles, né? E eu fiquei com aquele na minha mente. E aí eu resolvi voltar com ele. Aí fui pro Rio de Janeiro. Quando a gente chegou lá, gente, foi muito pior. Foi mais pior ainda. Porque chegou um momento que ele queria fazer atos comigo, que eu também não posso falar aqui, senão eu não sei se o YouTube vai cortar. A força sem eu querer, né? E eu tinha que ir porque eu tinha medo dele me espancar. E quando eu dizia que não queria, ele me batia. E mesmo assim me fazia comigo sem eu querer. Eu chorava muito e me desesperava mais ainda porque estava mais longe da minha família. E até que ele deu um murro
aqui no meu braço e no meu rosto, que ficou a marca, não tinha como eu esconder. E as pessoas ficaram perguntando o que era. E pra mim não dar, tipo, muita explicação às pessoas, eu resolvi vir embora. Aí peguei as crianças e vim embora pra Paraíba de novo, pra casa da minha mãe. E ele veio atrás de mim, né? Largou o emprego dele lá, ele veio pra cá atrás de mim. Só que eu vi, gente, que não dava mais certo. Eu já não tava mais gostando dele, já não tava mais com aquele amor, porque eu sabia que se eu voltasse ia acontecer tudo de novo. Até que chegou um ponto mais grave, que foi quando ele pegou aqui no meu pescoço e queria me enforcar, né? Na verdade, estrangular, né? Assim que fala. E aí ele pegou e começou a me apertar aqui assim, e eu fiquei sem voz e tipo, querendo já a respiração, né, acabar. Meu coração começou a acelerar bastante. E foi quando apareceu meu filho, né, Abraão, começou a gritar, a chorar. E até eu não esqueço disso, porque foi muito triste. Ele gritava, faça isso não, pai. Gente, ele era tão pequenininho. Ele tinha, eu acho que 2 anos. Mas ele gritou de uma forma que parecia uma criança de 10, 12 anos. Ele gritou, não faça isso não, pai, com manhã não. Gritou umas 3 vezes assim. Eu já tava bem passada. Se não fosse ele, eu creio que eu já não tava aqui. E aí ele olhou para trás, ainda segurando aqui. Ele olhou para trás e quando ele viu que era um menino, ele me soltou. E aí eu saí correndo dali e só lembro que eu peguei minhas coisas e voltei para casa da minha mãe. E então ele voltou pro Rio de Janeiro. Aí lá ele conheceu outra pessoa, casou com ela, graças a Deus. Foi embora para outro estado e até hoje está com ela. E eu conheci também outra pessoa que é Wagner, né? Hoje que está comigo, graças a Deus. A gente também vive bem. E glória a Deus, eu agradeço a Deus muito por isso. Tenho 2 filhos com ele, né? Tenho 2 filhos com essa pessoa que eu conheci no passado. E tenho 2 filhos agora com Wagner. E, gente, foi uma situação bem difícil que eu passei. Eu fui muito desobediente, fui uma filha desobediente, isso eu não minto pra vocês, tá bom? Porque Deus me conhece. E até hoje eu tenho trauma disso, do que eu passei, tá? Porque agressão, gente, a gente tem que denunciar. Às vezes é difícil, eu sei que é difícil. Mas assim, a gente tem que ter coragem, né? Porque senão quem paga o preço é a gente. Porque chega um tempo que pode até ser mais grave, né? Muitos podem até tirar a sua vida, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Se a gente não tomar uma atitude, quem vai? Se a gente não der um basta, quem vai? Vai ficar só ali crescendo, 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 igual uma bola de neve e a gente sofrendo. E quando pensar que não, né? Chega aí a esse ponto final. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Isso que aconteceu comigo foi no passado, foi com outra pessoa, não foi com Wagner, tá bom? E é isso, gente. Se você está passando por situações assim ou parecida, tenha coragem de dar um ponto final, colocar um basta, tá bom? Porque nós mulheres não fomos feitas para apanhar, tá bom? E é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.